Pode começar, Cláudio. Dá início. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não está saindo som aqui. Um, dois. Agora sim. Boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Presentes aqui o senhor presidente Luiz, vereador Roque, secretário de Finanças da Prefeitura, Mário Lange, funcionários da Câmara Municipal. Mais uma vez, boa tarde a todos. Audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias tem amparo legal no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o legislador coloca que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização das audiências públicas durante o processo de elaboração, que seria lá no Executivo, e uma outra no processo de execução dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos municipais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi uma imposição do artigo 65 da Constituição de 88. Essa situação veio a melhorar os planos que existiam anteriormente. Então, a partir de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias passou a ter uma importância maior na elaboração dos planos. Não dá para pôr um slide inteiro? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui, ela é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas no plano plurianual. Ou seja, a lei que institui o plano plurianual era uma lei para um plano de 4 anos. E a LDO, ela direciona todos os recursos que estão no PPA em um único ano, em um único exercício para o próximo. Então seria, no caso nosso aqui, o PPA elaborado para 2022, 23, 24 e 25. Então estamos para o ano que vem, a Lei de Diretriz Orçamentária, puxando tudo que existe dentro do PPA, que já foi votado, direcionado para 2022. Então a LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte: orienta a elaboração do orçamento e suas regras, limites, parâmetros e condições, atenderá a LRF. Para frente. A lei de orçamento que seguirá com base na LDO, com base no PPA, ela é uma lei que vai ser de forma analítica, destrinchando todas as despesas que está em formas de programas e ações. E ela vai ser colocada aqui até dia 30 de setembro para a Câmara Municipal. É uma lei que ela tem com base na 4320, né, que institui as normas de direito para elaboração e controle do orçamento, balanços públicos, né? A lei do orçamento também tem por objetivo determinar a receita e a despesa de forma a evidenciar a política financeira do programa de trabalho do governo. Então, ela vai ser bem analítica. Hoje nós estamos tratando da LDO, que é uma pré-plano da lei orçamentária. Ela cria situações no corpo da lei de como a gente vai direcionar todos esses gastos. Então, o corpo da lei vai falar de condições de gastos com pessoal, de renúncias de receita, da política
política tributária, transferência para o terceiro setor, recursos para o legislativo e assim por diante, uma série de situações que ela cria diretrizes, né, criando regras, parâmetros e limites para que esse orçamento seja executado de forma equilibrada, contendo uma série de situações que a gente vai dar uma passada por ela para a gente ver o corpo dela, como é que funciona. Mas antes, a gente faz por recordar que todo o plano executado que o setor público faz, e como também o setor privado, a gente também tem regras, parâmetros, né, para poder fazer a elaboração desses orçamentos. Esses orçamentos têm por base os dados de desempenho passado, então a gente não pode desprezar o que já passou, né? A gente pode melhorar o que já aconteceu, mas não pode desprezar esses dados. Expectativa dos interesses internos, então se internamente a prefeitura está bem estruturada, se os funcionários também estão motivados, né, plano de carreira, plano de salário e tudo mais, se está de acordo. Expectativa dos interesses externos, as pessoas que usam dos serviços públicos, né, as demandas por creche, a demanda por vaga no ensino fundamental, no ensino da pré-escola, se a merenda está sendo executada de forma satisfatória, os atendimentos na saúde, então toda a expectativa do interesse externo, né, a segurança, a questão de defesa civil, né, dos problemas que possam ocorrer com inundações temporais, uma série de coisas que possam ser antecipadamente previstas, tentando socorrer, né, através da defesa civil, e uma série de outras coisas mais que a prefeitura é um órgão destinado a cuidar dos cidadãos. E na expectativa, depois de executado o orçamento, há uma força para avaliar ele, né, do que ele teve de oportunidade, do que ele teve de ameaça, quais os riscos, quais as forças que tem dentro dele. Então tudo isso daí são um aprendizado que o setor vai fazendo para cada vez mais aperfeiçoar seus planos orçamentários. Então essa é a condição para que a gente melhore cada vez mais o atendimento à população. Para fazermos o orçamento, nós temos situações que regulam todas as regras, né? Nós não podemos arrecadar nada que não esteja na lei, então todas as leis têm que ser instituídas para depois ser arrecadada. As despesas também, não podemos fazer nenhuma despesa que não esteja na lei, né? E entre o que arrecada e o que se faz de despesa, tem que haver o equilíbrio orçamentário e financeiro, que é o pressuposto da lei de responsabilidade fiscal. Então tem todo um embasamento constitucional de princípios, né? Princípios básicos da Constituição, né? E de moralidade, de eficiência, de eficácia, né? Uma série de princípios que a gente tem que obedecer eles aqui, que é normal, né? Fazer a coisa correta, fazer a coisa certa. A 4.320, que é a lei de contabilidade, ela cria o plano de contas para fazer todo o arcabouço de como desenvolver a entrada de receita e de despesa, e que isso se transforme em relatórios como balanços e outros mais, para espelhar o que realmente aconteceu com o dinheiro público. Temos o Tribunal de Contas, que além do Tribunal de Contas nós temos o controle interno, que é um funcionário ou uma equipe de funcionários dentro da prefeitura e dentro da Câmara Municipal, que auxilia o presidente da Câmara, que auxilia o prefeito a enxergar melhor como estão sendo gastos os recursos públicos, né? Corrigindo falhas, erros, né? E dando opiniões de como melhorar a parte da elaboração e execução dos orçamentos. Temos o Tribunal de Contas também como um apoio para o poder público, né? Então, a fiscalização do Tribunal de Contas, ela elenca uma série de situações que ocorrem dentro do orçamento, em um relatório extenso de fiscalização, que eles vêm aprimorando a cada tempo aí, colocando mais situações de observação, como a ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda elaborada junto com a ONU, um acordo entre alguns países aí, que visa melhorar
erradicar a pobreza, uma série de eventos que tem uma pontuação que vai até 2030 para melhorar as condições do cidadão. Temos a Lei Orgânica Municipal, que é uma Constituição Municipal que o que não consta na Constituição Estadual e a Constituição Federal da União, vem para a Constituição do município. O município tem algumas coisas que ficam a cargo dele e compete a ele organizar politicamente o município, ele compete a ele organizar a sua parte tributária, seu quadro de funcionário, uma série de outras coisas mais, a parte legislativa, tudo em função da lei orgânica. E outras leis que vão estar aí, que pode ser lei de mobilidade urbana, o plano diretor, tem uma série de outras coisas mais que influenciam como elaborar e executar esse orçamento. Aqui, para a gente iniciar, falamos um pouco de números, a lei de diretrizes orçamentárias, nós temos aqui um comparativo entre a receita e despesa de 2020. Então, para a gente ir para frente, a gente tem que ver um pouco do passado. O que aconteceu? Em 2020, nós temos aqui uma relação de despesa geral do município. Receita corrente, 64.683.653,45. Isso já deduzido o Fundeb. Então, é uma receita líquida aí. Mais 2.046.708,94, receita de capital. Essa é a receita vinda de outras esferas de governo, que não estava no orçamento, para investimentos. Então, são emendas parlamentares do Estado ou da União. Então, o total do ano passado arrecadado foi 66.730.362,39. Contra uma despesa de pessoal em encargos, 29.491.999,28. Então, a prefeitura gastou quase metade da sua arrecadação com o pessoal. Prefeitura não, o município. E aqui tem englobado a Câmara e o Executivo. Executivo e Legislativo. Outras receitas correntes. Então, são despesas que não, tirando o pessoal em cargo, são essas daí. 26 milhões para manutenção do sistema, demandas e tudo mais, né? Na educação, na saúde, na assistência social, em todos os setores que envolvem a Prefeitura e a Câmara Municipal. 26.451.725,87. A despesa de capital, 4.542.112,65. O total da despesa, 60.485.837,80. Na previsão de um equilíbrio entre receita e despesa, vê-se que a Prefeitura tem um superávit de 6.244.524,59, em cima da receita de 66.730. Se fizermos uma comparação da despesa de capital, a despesa de capital indica que a parte econômica da prefeitura cresceu, o patrimônio dela cresceu. Então, essa despesa de capital é um dinheiro que sai do caixa e vira um bem, não é um dinheiro que vai embora. Então, tanto a despesa de pessoal como a despesa corrente é um dinheiro que não virou nada, ele serviu para pagar a manutenção dos setores e não contribuiu em nada para o aumento de capital do município. Então, essa despesa de capital, que pode ter sido um veículo, né, um prédio, alguma coisa que virou um bem, menos a receita de capital que veio de outra esfera de governo, 2.046.000, resta 2.495.403, que foi feito pelo município com recurso próprio dele. Ou seja, nesse comparativo a gente quer mostrar a capacidade de investimento do município sobre o total que ele arrecada. Então vemos que das receitas próprias do município, o município ano passado teve 3,86% de investimento nessas condições. Poderia ser mais? Poderia, mas talvez, dado a crise, dado uma série de situações, que o município acabou não investindo tanto. Porém, a gente tem um superávit de 6 milhões aqui, que é bastante. Se eu fosse considerar esse superávit, eu acredito que aí triplicaria, ia para 10% da sua capacidade, né, de investimento. Mas, porém, não vamos confundir superávit financeiro, que é dinheiro em caixa, com o que já foi investido. Né? Mas, enfim, é um dinheiro que está sobrando no caixa, que virou de um ano para o outro. 6.244.524,59.
A proposta da LDO para 2022 está no valor de R$ 65.855.329. É o que temos aqui no anexo do PPA e no anexo da LDO. Toma esse valor. E, se comparado com o que arrecadou o ano passado de 66.730.000, se comparado com o que arrecadou de receita corrente do ano passado de 64.653.653,45, receita corrente, porque a gente não tem orçado receita de capital. A proposta orçamentária para o ano que vem estaria em 1,81 apenas a maior do que 2020. Então, provavelmente, está um pouco subestimado esse orçamento para 2022. Vamos para frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo interno da lei, do projeto de lei número 54, que dispõe sobre a diretriz orçamentária. No corpo da lei. Tem como aumentar aí, né? O conteúdo, a gente vai passar o conteúdo do que tem. Os artigos que compõem a lei de diretriz orçamentária, ela vai versar sobre as condições de como vai ser executado o orçamento. Então, a gente consegue ampliar um pouco mais aqui para a gente passar uma ideia melhor para vocês de como é que funciona essa lei. Então, mais lá não tem. Então, vamos lá. Dá para entrar. Tá. Então, nas disposições preliminares aqui, então vamos lá. Seguindo aqui, as diretrizes gerais, metas, riscos fiscais, orçamento geral, então são as propostas de direcionamento de como vai ser o orçamento do ano que vem. Aqui o artigo 3º fala: a proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e da despesa. Então, toda a situação que esteja em lei, já exista em lei, então não é um dispositivo estranho, porque não pode se colocar coisas que não tenha conteúdo na lei ainda. Então, seria essa vedação. Você não pode colocar nada aqui dentro que não seja parte de alguma lei que já exista, tá? Então, não pode criar coisas, dispositivo estranho à previsão. Ou a observação dos objetivos estratégicos desse PPA, da Lei de Diretriz Orçamentária. O orçamento em si, os recursos que estão lá, entre receita e despesa, para finalidade de combater a pobreza, e promover a cidadania e a inclusão, promover o desenvolvimento do município, o crescimento econômico, promover a manutenção e desenvolvimento do ensino, assistência à criança e ao adolescente, melhoria na estrutura urbana, melhoria no sistema de saúde. Então, tudo isso daqui é uma composição do que se pretende resolver com esses recursos que estão dentro da LDO e dentro do PPA e dentro da Lei de Orçamento Anual. As diretrizes orçamentárias, ela visa, de alguma forma, criar para quem está vendo quais as prioridades que o governo tem em mãos para atacar, para tentar diminuir, amenizar e melhorar. Então, aqui tem o sistema de saúde, né, a infraestrutura urbana e uma série de outras coisas mais. Então, onde estão isso daí? A gente vai ver dentro dos conteúdos, das ações e dos programas. A lei orçamentária dispensará a fixação da despesa e da receita, atenção aos princípios da prioridade de investimento nas áreas de educação e saúde, modernização da ação governamental, austeridade na gestão dos recursos públicos, equilíbrio, tanto na previsão como na execução. Aqui, a discriminação da receita fará-se no mínimo por categoria econômica. Então, essa é uma exigência do Tribunal de Contas que vai a um nível de elemento de despesa que fica mais fácil de você entender onde está gastando esse dinheiro. A lei orçamentária não conseguirá recursos para início de novos projetos se não estiverem adequados e atendidos àqueles que estão em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio. O que esse artigo está dizendo? A gente não vai fazer nada novo se a gente não conseguir manter o que já tem. Terminar o que já iniciou e manter o que já tem.
senão a gente não vai fazer nada novo, para não começar um, não terminar outro, né, e não conseguir dar manutenção. Vamos lá, o artigo 6º aqui. Em cumprimento ao disposto na linha A, inciso do, a alocação de recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e avaliação dos resultados do programa. Então, essa é uma situação de que a lei de responsabilidade fiscal cobra do gestor público a eficiência no gasto. Quanto custa um aluno na escola? Quanto custa uma consulta? Então, é uma situação ainda que está se construindo dentro do meio público para fazer uma avaliação, um levantamento de custo. Então, ainda está bem devagar essa situação dentro, não só daqui, como de outros municípios também, né? A situação lá fora de levantamento de custos, as empresas privadas têm facilidade para isso, porque elas estão numa concorrência, tendo uma série de coisas. Diferente do meio público, onde a forma de ver o resultado ainda não chegou-se a um consenso de qual seria a melhor forma de levantar custo dentro do setor público. Então, metas físicas, metas fiscais, passivos contingentes, são situações também que pede para fazer o equilíbrio. Essas são todas situações da LRF, que cria regras para limitar a despesa, atingir metas. Então, toda uma situação aqui que sai relatórios bimestrais, quadrimestrais, para que o gestor tenha conhecimento do que está acontecendo e tome as providências, se caso a situação sair daquilo que está planejado. Você está gastando mais do que está arrecadando, então vai ter limitação de empenho, vai reduzir, se for contratar pessoal já não vai contratar mais. Então vai fazendo uma situação de controle do que é possível fazer. Aí está passando assim um pouco mais rápido por dentro da lei, do texto da lei, porque a gente vai pensando os lugares de mais interesse, em função de que ela é a regra, limite e condições para a gente executar o orçamento. Então o 11 aqui fala assim, as receitas e as despesas serão estimadas tomando por base a receita corrente líquida do exercício anterior. Então a gente já tem ideia de que a base de dados para começar a fazer alguma coisa é o exercício anterior. O que aconteceu lá? A gente vai repetir, vai corrigir, vai melhorar? O que a gente vai fazer com os dados do que aconteceu ano passado? Aplicando seu índice de infração apurado nos 12 meses, verificando a tendência e o comportamento da arrecadação do município. Então, na questão da receita, o que aconteceu, que a gente viu 64.653 de arrecadação, o ano passado, esse ano pode ser mais ou pode ser menos. O que a gente está fazendo hoje aqui é tentar trazer o futuro para o presente, que é uma coisa muito difícil. A gente está conversando sobre o orçamento que vai ser executado o ano que vem. Porém, nós estamos já tentando prever ele agora. E como vamos tentar prever ele agora? Pegando o que aconteceu o ano passado e estudos da Focus, do Banco Central do Brasil, onde tem elementos que compara, que dá um norte para informar o quanto de PIB eles estão esperando para o ano que vem, o quanto de inflação eles estão esperando para o ano que vem, quais as variações de dólar, uma série de outras coisas mais, que influenciam na arrecadação do município, da União, do Estado. Então não é uma coisa tão simples. Fazer o orçamento é complexo. Então a estimativa da receita deve ser considerada ainda as modificações da legislação tributária, né? Você vai aumentar a alíquota, base de cálculo, você vai ter renúncia de receita. Então tudo isso aí tem que estar colocado aqui dentro da LDO. Não dá para depois sair amanhã fazendo e se não tiver dentro na lei, eu teria que enviar para a Câmara, alterar a lei, depois pôr em prática alguma coisa aí. Mas a intenção é sempre fazer bem antecipado para não chegar lá na frente. Não, vamos fazer renúncia de receita hoje. Pode fazer? Pode, mas vai dar um trabalho danado, tem que desconstruir o que já foi planejado. Então, se tiver que fazer alguma coisa, é importante já pensar já para o futuro, para executar no futuro. Pelo menos já está mais ou menos, né, delineado isso aí. Pode não ter exatamente o que vai fazer, mas tem que ter delineado. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros. Então, é óbvio, não tem como você, poder público, sair comprando, a não ser no estado de calamidade pública e emergência. Do contrário, não tem como você assumir as coisas sem dotação orçamentária, sem recurso financeiro, sem nada.
Em hipótese alguma, há possibilidade de fazer isso, né? Então, nem em estado de calamidade pública tem que parar os recursos que está atendendo alguma coisa para atender outra. Não tem como, porque vai ter que pagar alguém futuramente. A contabilidade serve para quê? Para registrar os atos e os fatos relativos à gestão orçamentária, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas de inobservância do parágrafo anterior. Então, as pessoas que estão na administração são responsáveis pelos atos e fatos que venham a decorrer da execução do orçamento. O Poder Executivo fica autorizado a, por decreto, abrir créditos adicionais suplementares até 10% do orçamento da despesa total fixada nos termos da lei vigente. Essa é uma situação que tem sido meio combatida e observada mais de perto pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, em uma situação de prudência, aconselha que se faça esse limite até a infração. Então, mas o orçamento não é uma coisa que você tem como resolver ele rápido assim, para você acertar quanto vai ser essa infração. Então, fica difícil. Mas, enfim, é prudente que venha para a Câmara Municipal todas as alterações do orçamento. E fazer um orçamento bem feito também, para que não fique desconstruindo amanhã, tira daqui, põe para lá, daqui para lá e daqui para cá, e ficam, né, às vezes desconstrói o orçamento do que foi planejado. Na verdade, demonstra que não foi bem realizado, foi feito de forma precária e necessita toda hora ficar corrigindo ele. Não foi, quando não se dá muita atenção no planejamento, aí na execução também vai sair tudo complicado. Então, dá muita atenção no planejamento para o quanto menos mexer quando for realizado. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação. Antecipação da receita, o prefeito pode, de dia 10 de janeiro, ele ir no banco emprestar, isso aqui está dando autorização para ele ir lá emprestar dinheiro e pagar até dia 10 de dezembro. Então, dentro desse período, se acontecesse alguma coisa que não tenha recursos no momento, está autorizando o prefeito a ir lá fazer uma antecipação da receita para pagar dentro do próprio ano, tá? Se chama aro. Eu faz 20 anos que eu estou nesse meio, nunca vi ninguém fazer aro, porque até a documentação e tal, raramente algum banco faz isso. Mas enfim, está aqui na lei, já é um modelo que vem de 20, 30 anos atrás escrito isso aqui. Então, se tiver condições, espero que não precise, né? Proceder ao desdobramento por fichas, por fontes de recursos, transferindo dotações de uma para outra dentro da mesma categoria econômica. Então, essa situação também aqui, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com ela, porque para fazer alguma coisa por decreto, se fizer alguma coisa, vai aparecer lá em cima do percentual de 10% que está lá. E o tribunal também vai ver que começou a mexer no orçamento também. Tira daqui, põe para lá, tira daqui, põe para lá. Então, pode ser uma desconstrução do orçamento e haver apontamento do tribunal de que não foi bem elaborado isso. Então, muito cuidado no usar desses expedientes aí dentro da lei. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Então, se não estiver alcançando a receita dos resultados que estão querendo alcançar, também não vai gastar. Então, se não gastar, tem que segurar contingenciando dotações. Abrir por decreto créditos adicionais especiais e ou suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recurso específico, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão da arrecadação e execução, independentemente do limite fixado no inciso 1. Então, além dos 10%, está pedindo aqui, abrir por decreto créditos adicionais especiais e ou suplementares, para cobrir despesas vinculadas à fonte de recurso específico, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão da arrecadação e execução, independentemente do limite fixado no inciso 1. Eu não sou muito a favor desse tipo de texto, opinião técnica, tá? Não é questão política, opinião técnica. Pelo fato de que, primeiro, créditos especiais, abrir por decreto, eu não vejo, assim, à primeira vista, uma situação legal. Pelo fato de que o crédito especial, ele é uma coisa nova que não tem no orçamento. Se não tem no orçamento, você vai abrir, a Câmara não vai ficar sabendo. Você está abrindo por decreto. Então, eu acho que uma situação de crédito especial deveria passar
sim pela Câmara, seja lá qual for, a abertura do crédito especial. Porque ele não é previsto. Se você pegar o artigo 43 da 420, ele vai descrever o que é o crédito adicional especial. São para situações que não haja dotações próprias no orçamento. Então nós estamos aprovando um orçamento. Amanhã vem um dinheiro novo, ele não está previsto no orçamento. Se o executivo abrir por decreto, a prefeitura não vai ficar sabendo. Se a prefeitura abrir por decreto, a Câmara não vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo depois do decreto. Então é importante que coisas novas, situações novas, recursos novos, a Câmara fique sabendo. Se é emenda parlamentar, se é quem que é que enviou esse dinheiro e tal. Eu acho que faz parte da situação política de entender de onde vêm os recursos, para onde estão indo os recursos. Né? E aqui também, que tem excedido a arrecadação independente do limite fixado aqui. Abrir crédito suplementar da despesa por fonte. Eu acho que volta lá no artigo 10 novamente. Né? Mas é uma situação que a gente pode contornar. Se abrir por decreto suplementar despesas vinculadas por fonte específica, logicamente que cada coisa vai estar no seu lugar. Vamos tomar por um exemplo. Dinheiro do QESE, que é da cota salário de educação. Eu vou abrir um crédito suplementar lá, por decreto, porque houve um excesso de arrecadação. Eu não vejo inconveniente fazer isso daí. Só que, como é dado 10% aqui em cima, parece que fica os 10% mais uma situação maior aqui embaixo. Além dos 10%, vai ficar um tanto maior. E quanto mais deixar margem para abrir créditos sem a Câmara participar, mais distância fica a Câmara do Orçamento. É uma opinião também. Né? E eu acho que é mais técnica no sentido de todo mundo participar da execução do orçamento. Né? O limite previsto no inciso 1 será destinado a suprir insuficientes dotações orçamentárias relativo ao aperfeiçoamento das ações e projetos de governo, bem como atendimento mais eficaz à administração. O limite de 10% está dizendo que é para fazer alguns ajustes que melhoram o aperfeiçoamento das ações do governo. Perfeito. Então ninguém vai acertar 100% o orçamento. Então uns ajustes o outro tem que fazer. O que não pode é ser ajustes constantes, ajustes que ultrapassem um limite maior, que cria a ideia de que não foi bem planejado. Né? Então aí desconstruiu todo o planejamento. Aí também não tem sentido fazer isso aí. Então, para atender ao disposto na lei de responsabilidade fiscal, o Executivo compromete a fazer a programação financeira, vai publicar os relatórios de execução orçamentária, os relatórios da gestão fiscal, que tem a despesa com o pessoal junto lá, um cronograma de desembolso financeiro, mandar o dinheiro para a Câmara, que é a parte dela, até dia 20, em forma de 12º. Então, a proposta orçamentária de 2022 será encaminhada até dia 30 de setembro. Então, os valores que a gente vai ver aqui da LDO, eles vão ser destrinchados por elementos de despesas, pessoal, encargos, material de consumo, serviços de terceiros, equipamentos, obras. Então, vai ser destrinchado lá. A gente vai ter uma ideia melhor de como vai ser gasto esses valores. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até dia 30 de agosto, que o integrará ao seu orçamento. Então, o Poder Legislativo depende, ele não arrecada a receita. Ele tem um chamado 12º, que é os recursos que arrecada o município, e uma parte dele, dependendo da população, até 7% da receita ampliada, o Legislativo tem sobre os recursos da prefeitura até 7% no caso de até 100 mil habitantes, que é o caso de Cesário Lange. Então, é um valor até bastante alto. Eu acredito que a Câmara deve ter de metade de 7% para usar de recursos para manter o Legislativo. Outras condições aqui do Orçamento Geral. O Orçamento Geral abrange os poderes do Executivo e Legislativo e será elaborado em conformidade com o artigo 42
da portaria 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e as demais portarias editadas. Então, todo o plano de conta, toda situação que tem o MCASP, que é o Manual Aplicado à Contabilidade Pública, da Secretaria de Tesouro Nacional, tem o projeto Aldesp, tem uma outra série de portarias que embasa o formato do plano de contas para fazer o orçamento. As despesas com pessoal em cargos do Poder Legislativo não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes. E os aumentos para os próximos exercícios serão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, as disposições contidas no artigo 69 da Constituição, artigo 19, inciso 3º e 20, inciso 3º, linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo exceder, portanto, em relação à corrente líquida, o limite estipulado de 54%. Então, o Executivo não pode ultrapassar 54%, e o Legislativo não pode ultrapassar 6% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Esses limites estão bem abaixo desses valores aí, do limite máximo. Então, outras regras aqui. Se atingir 51,30, que é 95% dos 54%, o Poder Executivo vai tomar algumas providências. De alguma forma não pode contratar, não pode criar cargo, não pode fazer hora extra, a não ser aqui, nessa exceção. Convocação de horas suplementares de trabalho somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo Poder Executivo. Então, se ultrapassar 51,30, não pode fazer mais hora extra, mas aqui ele está criando uma regra. Somente só poderá ocorrer caso ultrapasse, né, em caso de calamidade pública. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá metas bimestrais para realizar receitas estimadas. Também é uma forma de começar a ver a longo prazo o quanto vai entrar em cada mês para a gente distribuir isso daí de forma um pouco mais preventiva, de que forma vai gastar esses recursos mês a mês. Na hipótese de constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração da arrecadação, capaz de comprometer a obtenção do resultado nominal e primário fixado no anexo de metas fiscais, por ato a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e limitação de movimentação financeira, e montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. É o que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede. Se não alcançar as receitas que estão nas metas de arrecadação, também não vai se gastar. Então, vai fazer limitação de empenho. Não vai empenhar aquilo que está no valor orçado, porque não está arrecadando naquele montante. E assim, se acontecer, são regras que, se acontecer, vai ter que tomar essas providências. Mas, passando a essa dificuldade, supondo que essa dificuldade fique por 2, 3 meses, passando essa dificuldade, pode ir voltando novamente a diminuir essa limitação de empenho até voltar ao normal. Aqui, no caso de ocorrência de despesa resultante da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que demande alterações orçamentárias, aplicam-se o artigo 16 da Lei Complementar. O que quer dizer isso daqui? No caso, se for criar cargos, se for criar uma despesa nova, um projeto, um programa, uma ação nova que demande recursos novos, que ele ultrapasse um exercício, seja uma despesa criada continuada, vai ter que obedecer o artigo 16 e 17 da LRF, que fala a criação e expansão da aperfeiçoamento da ação governamental que acarretem aumento de despesa deverão vir com impacto orçamentário e financeiro no exercício que deva entrar em vigor nos 2 subsequentes. Então, a lei pede que se comprove que tem recursos para assumir aquela despesa nova e que essa despesa nova não vai comprometer o que já está assumido e muito menos também ela vai começar e não vai ter continuidade. Então, tem toda uma documentação para provar isso daí. Para fim do disposto no artigo 3º da Lei Complementar, são consideradas como irrelevantes despesas até R$50 mil, no caso da aquisição de bens e serviços, e até 100 mil em caso de obras públicas de engenharia. Então, o que esse parágrafo único está dizendo é o seguinte,
E a gente não vai fazer impacto orçamentário se a despesa não ultrapassar 50 mil para aquisição de bens e serviços, e até 100 mil no caso da realização de obras públicas e serviços de engenharia. É uma coisa também para a gente ter, quando acontecer na prática, né, se precisa ou não do impacto orçamentário e financeiro. A concessão de auxílio e subvenção dependerá de autorização legislativa, através da lei específica. Então, vai passar dinheiro para o terceiro setor, nós temos que ter uma autorização legislativa específica. As entidades que vão receber esses recursos, elas têm que ter comprovação que sua atividade tem período superior a 1 ano, ela tem que estar aberta há mais de 1 ano, comprovar através de ata a regularidade de sua diretoria, essa diretoria tem que estar em dia, tem que estar registrada. Apresentação de declaração atualizada de funcionamento regular, lavrada por autoridade do órgão federal, estadual ou municipal. Então alguém vai ter que fazer uma declaração que ela está funcionando regularmente. Apresentar certidões de regularidade do INSS, FGTS. Tudo dentro do prazo aí. Comprovar que aplica em suas atividades fins no mínimo 80% da sua receita. O estatuto tem que estar em dia, né? Os cargos e seus dirigentes da entidade, compreendidos esses presidentes, conselheiro, curador, diretor, não são de caráter remuneratório. E há outras situações aqui também que eu não vi à primeira vista escrito aqui, mas os agentes políticos não podem fazer parte dessas entidades que recebem recursos. Tá? Então, vereador, prefeito não pode participar da diretoria dessas entidades. Vamos lá. Artigo 24 aqui. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir com custeio de despesa de competência de outros entes das federações, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado e outro município, desde que compatíveis com os programas constantes desta lei orçamentária, mediante convênio, ajuste ou congênere. O que seria essa situação do artigo 24? Contribuir com o custeio de despesa, por exemplo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Fórum, ceder funcionários para lá. São situações assim, mediante convênio e ajuste, que é de interesse do município também. Que é o caso de segurança pública, é o caso do fórum, é o caso de uma série de outras coisas mais que possa custear despesas de outros órgãos de governo que interessem para o município, desde que tenha lei para isso daí. O Executivo e o Legislativo, mediante lei autorizadora, poderão, no exercício de 2022, criar cargos, funções, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso ou em caráter temporário na forma da lei, observando os limites e regras do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição Federal. Então aqui a gente vê uma coisa que vai ter efeito o ano que vem, que é a criação de cargos, funções, uma estrutura organizacional e até concessão de vantagens e remuneração de servidores. Então 173 e a LC 173 do governo federal, ditado ano passado, com a criação da situação de socorro emergencial, vedou aumento, criação de qualquer despesas que aumentasse a despesa de pessoal. Então está vedado 2020, 2021, qualquer situação de vantagem, de aumento, de admissão, de criação de cargo, nada. A estrutura organizacional dos municípios, do Estado, da União, pararam. A não ser substituição por a pessoa faleceu, alguma coisa que o cargo houve vacância, desde que não haja aumento de despesa com o pessoal. Então, 2020, 2021, essa lei 173, que veio do socorro emergencial, foi um pacto federativo, onde o governo federal socorreu empresas, socorreu a população em geral, aqueles R$650 para quem se cadastrou lá e recebeu, que estava no isolamento social, e as suas atividades foram paralisadas. Eles foram socorridos dessa forma. Porém, o governo colocou uma condições de que ninguém vai aumentar a despesa pessoal em 2020 e 2021.
Como a LDO aqui é para 2022, então 2022 vai poder mexer, não tem problema nenhum. Então aqui a dívida mobiliária IPTU, ISS e tal vai ser atualizada por IPCA, do IBGE. Os tributos lançados e não arrecadados vai ser inscrito em dívida ativa, vai ser cobrado depois, né? O ato que considera ampliação e incentivo de benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita decorrerão da condição contida no inciso 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, conforme disposto no parágrafo 2º. Aqui, se o Executivo Municipal enviar projeto de lei para a Câmara, concedendo isenção, benefícios, qualquer coisa de natureza tributária, do IPTU, do ISS, do ITBI, de taxas, se for na medida de compensação, olha, eu vou diminuir aqui, mas eu vou aumentar para cá para compensar, porque hoje a renúncia de receita, você tem que demonstrar compensação, tem que demonstrar se tem orçamento para fazer isso, se ela vai ultrapassar 1 ou 2 exercícios, tem que ter impacto orçamentário. Então é muito delicado hoje fazer renúncia de receita. Tem que ter uma série de comprovações para que não comprometa o orçamento. Então essa condição aí obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal. E a medida só vai entrar em vigor se eu for compensar. Eu vou tirar 2% daqui, mas eu tenho que aumentar 2% no outro lugar. Então só vai entrar em vigor esse 2% que está sendo benefício na medida que o outro 2% que for compensado entrar também. Então não pode entrar um benefício primeiro do que o outro que vai compensar. Os dois têm que estar paralelo. A elaboração do projeto e aprovação da Lei Orçamentária de 2022 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade, permitindo amplo acesso à sociedade às informações relativas a cada etapa. Então, hoje em dia, tem o portal da transparência da Prefeitura, onde pode-se ser consultada toda a situação fiscal do município. Aonde ele gasta, aonde entra o dinheiro, de que forma está sendo, vários relatórios existem lá. As pessoas podem e devem consultar tudo isso, porque é o dinheiro do povo que está sendo gasto lá. Vejamos aqui. As possíveis alterações tributárias de 2022 serão feitas por leis específicas, observando o princípio da anualidade. Na estimativa da receita que constarão do projeto de lei orçamentária, a LOA, poderão ser consideradas alterações na legislação tributária que sejam objeto de projeto de lei no exercício de 2022, que tramitarem no poder da Câmara, no poder legislativo. Então, a lei de orçamento poderá considerar essas alterações aí. Já está em curso, já está em tramitação alguma coisa que seja nesse sentido, né? Que a gente sabe, não tem nada ainda, né? Mas é uma condição colocada aqui no artigo 32. Então vamos lá. Essa é o corpo da lei. Atrás da lei tem toda uma situação de como vai ser os programas e ações a serem atribuídos valores para que esse dinheiro seja distribuído em todos os setores e para que seja atendidas as demandas em diversos setores. Vamos dar uma olhadinha nesses valores agora. Fala veículo, equipamento imobiliário, a gente vai comprar um veículo, um computador, parte de mobiliário, construção e reforma da Câmara. Então, a Câmara está necessitando de reformas. Então, já existem alguns projetos, algumas situações que levaram ao valor estimado de R$200 mil para que seja colocado
no orçamento do ano que vem para a reforma do prédio. 2.159 é o custo da Câmara Municipal para a manutenção das suas atividades, das sessões legislativas, assim com o corpo técnico aqui que subsidia toda a situação para que a sessão ocorra juntamente com os vereadores. Então todos os valores estão aqui, embutidos aqui, salários de funcionários, salários dos vereadores para o ano todo e as despesas demais com água, luz, telefone, limpeza, tudo que a Câmara tem de despesas aqui. Internet, energia elétrica, tudo que for despesas que a Câmara necessita. E R$20.000 é um valor que o Tribunal de Contas pede para que seja segregado de forma mais transparente, que são os gastos oficiais, né, com publicidades, publicações, informações que a Câmara necessita fazer. Então o orçamento é o valor. Não quer dizer que todo esse orçamento possa ser executado. Ele pode até, de alguma forma, como tem todo ano acontecido, algumas sobras ocorrem. Não digo toda sobra, mas algumas podem ocorrer porque a programação geralmente não vai gastar exatamente 2.429, pode sobrar um pouquinho. Agora vamos ao executivo. Gabinete do prefeito. A manutenção do gabinete do prefeito é R$1.470.000. Publicidade, R$1.000. Adiantamentos, R$20.000. Programa Banco do Povo, R$20.000. Então, temos um total para o gabinete do prefeito de R$1.511.000. Encargos diversos da administração para 2022. Adiantamentos, R$12.500. Esses adiantamentos são valores de cada setor para os funcionários que têm atividades fora do município. Um exemplo, vai para um curso, vai numa secretaria em São Paulo, vai para Brasília, vai para algum lugar que tenha interesse para o município, através de cursos, através de busca de áreas que possam ocorrer. Dentro da saúde a gente tem o pessoal da ambulância que leva os pacientes para fora do município, lá também tem um valor para adiantamento alto, porque ocorre todo dia com vários motoristas, né? E precisa de alimentação, de estacionamento, uma série de coisas, pedágio, uma série de coisas que estão fora do município, então eles precisam de recursos para andar com ele, para depois gastar e prestar conta. A secretaria aqui de administração está com R$1.609.000 para manter. Para amortização de dívida do INSS, 160.000. Para a contribuição ao PASEP, 657.904. Esse é 1% da receita que entra, o município tem que devolver em forma de contribuição ao PASEP. Antigamente isso daí ia para o servidor, que quer dizer, patrimônio para o servidor público, é uma contribuição ao patrimônio do servidor público, que é o PASEP. Hoje não existe mais, tem esse nome PASEP ainda e tal, mas para o servidor público não tem mais nada. A única situação que tem para o servidor público é para aqueles que ganham até 1 ou 2 salário mínimo, no máximo, se não me engano é 2 salário mínimo, que o valor do salário dele seja no máximo 2 salário mínimo, aí ele recebe 1 salário por ano como benefício da contribuição do PASEP. Aposentadoria e reformas inativo 43.000, publicidade 31.200, precatório e sentenças judiciais 50.000 e a reserva de contingência está orçada em 1% também para passivos contingentes. Ou seja, se houver uma calamidade pública, uma inundação, uma ponte que caiu, alguma coisa parecida, se houver, então esse 657.904 estaria separado do total do orçamento para atender passivos contingentes. Secretaria de Negócio Jurídico tem 3.100 e a manutenção da Secretaria 380. A área do desenvolvimento político e pedagógico da educação. Nós temos lá aquisição de área 80.000, comprar um terreno para fazer alguma coisa com escolas. Construção e reforma de prédios escolares 300.000, equipamento e material de permanente para escolas 200.000,
Manutenção do ensino fundamental, 2.662.000. Subvenção à PAI, 406.000. Publicidade, 6.000. Construção e reforma de creches e EMEI, 100.000. E manutenção do ensino infantil, 1.020.000. Para a administração da gestão administrativa, merenda escolar, 1.035.000. Construção e reforma de prédios escolares, 480.000. No Fundeb, manutenção do Fundeb, 14.892.000. Educação, convênios, 2.235.996. Manutenção do ensino médio, 500.000. Fundeb, manutenção do ensino infantil, 2 milhões. Educação, convênios, 353.000. Apoio cultural, 270. Então nós temos aqui um total de 26.540.000 na educação. Tirando esse apoio cultural aqui, que é da cultura, né? Mais 6.540 do setor. Vamos para a saúde. Construção, reforma, pequenos reparos em unidade de saúde, 600.000. É para reformar os postos de saúde. Manutenção da saúde pública, 700.000. Adiantamento, 50.000. Aqui a gente está falando dos motoristas da saúde. Publicidade, 3.000. Implantação e manutenção da policlínica, 465.145. Implantação e manutenção do CAPES, 377.000. Centro de reabilitação, 390.000. Convênio para entidades, provavelmente a Santa Casa, né? 4.300.000. Assistência diagnóstica de exames, 750.000. Vigilância sanitária, 100.000. Fortalecimento das ações de educação permanente, 84.929. Acesso às ações de serviço de saúde, 8.948. Suplementação e programação compactuada, integrada, 100.000. Manutenção de leitos e enfermaria para suporte de síndrome RE, 500.000. Implantação e manutenção do departamento de zoonose, 55.000. Proporção de casos e doenças de notificação compulsória, 85.000. E atualização e execução do plano de contingência, 150.000. Total, 17.650.729. Então, essa é a previsão para ser gasto em 2022 junto à saúde. Os detalhes dessa situação tem no quadro. Quantas consultas vão ser, quantas pessoas vão ser atendidas, quantos exames vão ser elaborados. Tem nesse mesmo quadro que está na LDO, em um lugar onde está escrito meta, índices, unidade de medidas. A gente não trouxe até aqui para não se estender muito. A gente deixa os senhores para consultas lá, porque esses relatórios são bastante extensos. Mas o conteúdo necessário, que traga transparência, que traga aos senhores uma visão geral do que está sendo gasto o dinheiro, a gente fez o máximo possível aqui. Assistência social, fundo de idosos, 58.000. No Conselho Municipal Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, 8.000. Acolhimento institucional, 395.000. Adiantamento, 6.300. Manutenção da Secretaria de Assistência, 985.396. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, 155.000. Então, um total de 1.607.696 para ser gasto com assistência social o ano que vem. Serviços urbanos. Infraestrutura urbana, 150.000. Serviço de adiantamento, 23.000. Manutenção da Secretaria, 6.169.000. Estradas de rodagens. Estradas municipais. Manutenção da Secretaria, 1.607.000. Total dos serviços urbanos, 7.949.000. Departamento de Agricultura e Pecuária. Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária, 530.000. 4.000 de adiantamento. Departamento de Meio Ambiente. Saneamento, 30.000. Incentivar e desenvolver projetos ambientais, 316.000. E obras de drenagem aqui, 200.000. Um total do Departamento de Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente, 1.080.000. Segurança Pública. Adiantamento, 6.300. Manutenção da Secretaria de Segurança Pública, 2.076.000. Defesa Civil, 30.000 reais. Secretaria da Fazenda, adiantamento, 5.200. Manutenção da Secretaria, 1.070.000. Total da Secretaria, 1.075.200.
Departamento de Esporte, Passe Esportivo 5 mil. Departamento de Esporte 220 mil. Departamento de Lazer 6.200. Departamento de Turismo, Reformas e Ampliações 30 mil. Departamento de Turismo 26 mil. Dentro do Esporte, Turismo e Lazer, 287.200 está orçado para o ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, então está totalizado em 65.855.329. O que a gente passou para os senhores são todos esses números de forma técnica e de forma da legislação que estava contida no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós abrimos aqui para que os senhores possam fazer os questionamentos, as sugestões, as perguntas que forem necessárias e a gente está à disposição para responder. E caso a gente não consiga responder de imediato, a gente anota e anota quem é o interessado para a gente poder responder futuramente. Mas está aberta a discussão aqui, eu deixo à vontade aos presentes que estão aqui e aos internautas também. O que você está questionando, né? Tá. E a receita corrente de 2020, a gente pegou lá, consta o seguinte: tem uma receita que foi da receita 2020, 64.600.000. Quanto se pretende arrecadar em 2020? Chegou-se ao valor de 65.850.000. Se você comparar essa receita com essa de 2020, ela cresceu em 1,81. Não é que é menos aqui. Não, aqui a despesa total não tem prova que vai acontecer. Então, como é uma coisa que vai acontecer no momento, então não dá para você orçar. Bom, vou dar um exemplo. Se colocar na receita de capital lá, uma situação, se colocar na receita de capital, transferência do governo federal para comprar um ônibus, transferência do governo federal para comprar um caminhão, transferência para fazer uma ponte, para isso, para aquilo, vai criar uma expectativa enorme e se não vem nenhum disso daí. Então não pode. A gente tem que fazer coisas com base legal e base técnica que seja confiável da gente poder mostrar que realmente possa ocorrer. Para mais ou para menos, mas que vai ocorrer, vai. Então, quando a gente toma o orçamento com base em inflação, a gente está tomando base inflação da Focus, do Banco Central, para mais ou para menos, mas a gente tem que explicar, olha, a receita vai crescer e estão indicando isso aqui para nós, certo? Agora, não dá para alguém colocar no orçamento, o deputado tal vai mandar, deputado tal, sendo que não tem nada no papel ainda. Então, não dá para colocar. Então, a gente toma por base a receita corrente desse município. E esse aqui também é do município, ele não está colocando nada de receita de capital que vai entrar o ano que vem. Está colocando só o que é do município. Então vai crescer 1,81. Eu acho que é pouco, porque se você jogar 4 que foi dado, está crescendo mais a receita. Esse ano acho que vai fechar com. Ele pode me corrigir. Eu acredito que vá para uns 68 esse ano. Do jeito que está indo. Vai para uns 68. Agora, se você trabalhar com 65 o ano que vem, está subestimado. É?
Mas enfim, viu, esquerda? Tem mais perguntas aqui. Vamos ao seguinte. Não cortando você, porque você é autoridade no assunto, mas então, assim, no meu ver, você tem 64 aqui e tá 1,81, só a infração já comeu isso aqui, porque esse ano vai para mais de 64. Está subestimado? Tá. Duas situações. Se tiver superestimado, a lei de responsabilidade fiscal manda limitar empenho para que não haja déficit. Não é porque a Câmara autorizou que o pessoal também vai gastar. Tem outras limitações dentro da lei de responsabilidade fiscal que fala, para aí, você não está arrecadando o que está... Porque um momento é um momento, na execução pode ser outro. Então, essas coisas não são tão bem exatas, né? Mas, enfim, é o cenário que está mostrando aqui, que eu, na minha opinião, acho que está bem subestimado. Até além do subestimado, bem subestimado. Temos outra pergunta aqui, eu acho que eu gostaria que o Luiz lesse a pergunta para nós. Vamos lá. Essa é uma pergunta que eu não tenho condições de responder, porque é o seguinte, vamos lá, por que eu não tenho condições de responder? Dentro do orçamento, onde está a ampliação para o transporte de paciente para consulta e exames médicos em outras cidades? Serginho, vamos lá o seu questionamento. A lei de diretriz orçamentária, quando vem para nós aqui, ela tem um esboço de forma que ela não é analítica lá. Quanto que é o valor para pacientes que vão fora do município. Porém, vamos tentar dar uma olhada aqui, o que a gente tem de recursos que possam sinalizar que esses recursos são para esse tipo de despesa. O que eu vejo aqui, assistência diagnóstica de exames, 750 mil. Então, não sei se esses exames vão ser dentro do município, fora do município. Eu poderia até, de alguma forma, se for possível, né, repassar esse questionamento para o secretário de Finanças que está aqui, né, se ele também não conseguir a resposta, e buscar essa informação e depois trazer de volta. Alô, alô. Tá? Liga ele. Então. Ok. Então, na situação aqui, nós estamos pondo os números orçados para 2022, né? E, no caso, a pergunta dá a entender quanto foi adicional. Nós teríamos que ter um número anterior para ver a nossa previsão. Há sempre um acréscimo, né? Aliás, o orçamento foi previsto 4%, sabe, Cláudio? Se 1,81 a gente precisa dar uma... são esses números mesmo. Mas, nessa comparação que você fez, ficou em 81. Mas o orçamento foi adicionado 4%, que é uma previsão da FOVOS, tal. 3,5% de inflação, arredondamos para 4%, e tomara que arrecade mais, né? Que todo mundo quer. Mas essa relação teria que ver o que foi gasto, o que vai ser gasto em 21, que não fechou ainda. Isso aqui é calculado em cima de um orçamento de 2020, a previsão de 2021. Não o gasto real de 2021, porque não encerrou 2021. O orçamento é uma coisa de fazer o futuro e trazer para o presente, não é fácil. E isso também no setor privado, tive experiência de atuar, também nos mesmos moldes. A gente tem, claro, tem que ter um norte, uma razoabilidade, que nem eu falo, Cesário não vai arrecadar 100 milhões, e Tatuí não vai arrecadar 100, nem 500. Eu estou pegando Tatuí porque eu estava presente lá, na assessoria, não vai arrecadar 500 milhões. Então, é sempre o norte. Mas exatidão, só Deus pertence. Mas, então, teria que ver quanto estava destinado. Mas está no bojo ali, eu acho que é a manutenção da secretaria, né, Cláudio? Entendo que está essas rubricas aí. Então, ele está num conjunto de valores aqui, né? Digamos aqui, convênios,
acesso às ações de saúde e serviço. Então, 8.948.655. Provavelmente ele deixa dentro, mas assim, nós não respondemos o questionamento, né? Então, poderia, de alguma forma, responder esse questionamento, tendo em vista que, a minha opinião, para que possa responder o contribuinte, o cidadão, o Sérgio. Qual seria o número de bairros atendidos, qual seria o número de pacientes que são levados fora, quantos são hoje, quanto vai ser amanhã e tal, para a gente ter uma noção para responder para ele. Ele está fazendo esse questionamento, né? Onde está a ampliação do transporte de paciente para consulta de exames médicos em outras cidades? Então, com certeza, ele está questionando que se está faltando, não está atendendo a demanda, você tem recursos a mais para atender essa demanda, para dar a entender que a ideia dele é colocar esse questionamento junto ao executivo. Então, se fosse possível para tentar responder ele, você amanhã providenciasse o número mais exato e o número de pacientes que são atendidos para colocar para ele. O agente repassa esse questionamento dele para você e você providencia. Pode mandar um e-mail lá, fazenda@cesarolange.sp.gov.br, tá? Nós vamos entrar naquele campo do custos no setor público, que é uma seara nova. Essa palavra custo apareceu na LRF pela primeira vez na coisa pública. O setor privado tem isso muito bem feito. Eu vim do setor privado, eu trabalhei em custos industrial. E hoje a gente já conversou sobre isso, Cláudio. É complexo o tema. Nem o governo tem, talvez nem a União tenha. Teria que ter departamentos sofisticados para você falar quantos pacientes, são planilhas, e lançar num sistema de talvez um computador de pequeno porte. E aí a coisa pública pensa, vale a pena gastar tanto para isso? Tá, tudo bem. De repente, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele olha a execução orçamentária. Se você tem superávit, e o superávit de Cesarolange, eu aproveito o ensejo, é incrível. Eu desconheci em 20 anos do Tribunal de Contas um superávit que houve em 2020. E a cidade andou, está limpa, arrumada e tudo mais. Não estou defendendo o executivo, eu cheguei depois, eu cheguei agora. Então, teria que criar esses sistemas de custos. Quanto custa um paciente? Quanto custa uma consulta? Quanto custa um aluno de ensino fundamental? Quanto custa um aluno da creche? Gente, são mapas de custos, são profissionais da área. Eu tive essa experiência lá fora. Quanto custa aquele produto? Quanto custa um carro? Muda o modelo do carro. São planilhas de custos. E eu desconheço que o Estado tenha isso. Aí você vai trazer profissionais gabaritados, pode fazer um concurso público, existe, e com salário razoável, porque são analistas de custos, assistentes de custo em gerência nessas áreas, que hoje o computador ajudou muito. No meu tempo era feito à mão. Hoje, eu sou sincero, se apertar um botão, sai o custo de um carro. Porque o computador, tudo que for em números, ele faz pela gente. Então, se a gente entrar nessa seara, eu ainda sou sincero, acho que é um pouco letra morta a palavra custos na coisa pública. Mas se tiver superávit orçamentário, ok, mas superávit orçamentário com a cidade arrumada também, entendeu? Então eu entro nessa seara de você atender enfim, a população. A gente passa o questionamento dele para você e aí você vê a forma melhor de conduzir e responder para ele, né? Perfeito, presidente? Só que, na lei do Ministério Público, o munícipe tem direito. Nós temos um código do 29, se sua cidade não há condição digna de dar um tratamento digno, é obrigado a estar com custo para o paciente ser transferido para fora. Se você não sabe, você procura na lei que você vai achar. Assim, né? Está na Constituição, saúde é dever do Estado e direito do povo, e dos 3 poderes, tá? Mas eu vejo até situações de utilização da saúde, que tem acontecido no município ao lado, o Sítio de Novo, chega a mais 2 milhões. O juiz, quando ele dá a pena, ele pega o prefeito, ele não vai pegar o governador. Tatuí, 2 milhões de reais com pacientes aqui, espero que não esteja acontecendo isso. Está para sair um posto de hemodiálise em Tatuí. De repente, recorre essa. Então é todo um processo de boa gestão, dos municípios participarem melhor, porque ao deslocamento de pacientes é muito caro, é caríssimo. Só que alguma cidade que comporte um hospital grande, tipo a de Bijatene em Sorocaba,
Sabe, tudo isso facilita o atendimento. Então, é a gestão pública responsável, é cada município fazer a sua parte, e é obrigação do Estado, sim. Tanto que a turma entra na justiça e pede medicamentos de alto custo, e a cidade recente, eu sou obrigado a citar, eu fiquei 2 anos de assessoria lá, tem três contratos firmados com clínicas para internar os dependentes de químicos. Quem paga é o cidadão de lá ou é o cidadão aqui de Cesário. Eu estou achando que você nunca precisou do SUS. As pessoas que precisam do SUS sabem o tratamento digno que as pessoas devem ter. Eu já precisei várias vezes, acho que o cidadão aqui já precisou. Quem precisa do SUS hoje, quando consegue, dá graças a Deus. Você acha que nunca precisou do SUS, você tem condição de pagar seu convênio. Mas quem precisa do SUS não fala o que você está falando aqui nessa audiência hoje. Eu não entendi, presidente, a sua colocação, se eu estou defendendo, eu estou dizendo que está na Constituição, dever do Estado é direito do povo. E eu soube de elogios da saúde de Cesário Lange. E de Tatuí também. Minha irmã mora em Tatuí, elogiou. E é raro o povo elogiar a saúde. Pode dar a melhor coisa do mundo, ele vai criticar. Eu já ouvi elogios da saúde de Cesário, parabéns. Parabéns a todos, não só ao executivo, ao cidadão de Cesário, né? Mas isso é um problema de Estado. A saúde no Brasil, aqui no estado de São Paulo, imagine para o Norte e Nordeste. Então, é uma luta, é caro, médico é caro, medicamento é caro. Então, e é através de impostos. Não tem outro caminho. Doações não acontece. Mas eu não estou... Aliás, eu tenho IANSP pelo Estado, eu só pago e não tenho, que é um SUS. Eu pago um valor razoável. Então, eu não entro nessa seara de se eu precisar, juro que eu entro com ação no IANSP e vou ser atendido pelo servidor público de São Paulo. Estou falando onde eu contribuo. E o SUS é direito de todos. Mas, realmente, a saúde no Brasil é complicada. E eu espero nem ficar doente, eu penso, né? Vamos entrar nessa... Mas não estou defendendo aqui o Estado, que o Estado está dando o melhor para o povo. Não. É muito complicado. A saúde no Brasil, e não é só não, nos outros países desenvolvidos também, viu? Lá não existe sistema único nos Estados Unidos. Você tem que pagar do bolso e se virar. Na Inglaterra, a Inglaterra tem sistema único de saúde. Tanto que a pandemia agora eles foram elogiados. E o Brasil saiu na frente nessa área. Que bom, né? Mas, enfim, acho que tem mais alguém que queira fazer algum questionamento, uma colocação. Bom, em linhas gerais, a gente passou para os interessados, né, a forma com que foi elaborado a Lei de Diretriz Orçamentária, os valores que estão orçados aqui. E a gente complementa assim com algumas coisas que a gente possa acrescentar dentro dessa situação. O Tribunal de Contas tem no seu manual de planejamento o chamado Índice de Efetividade de Gestão Municipal. Então, ele dá uma pontuação para o município em relação àquilo que ele desenvolve dentro da saúde, dentro da educação, dentro da assistência social, dentro da mobilidade urbana da cidade, se a cidade é segura, tem um trânsito razoável, tem uma série de coisas, né? Acessibilidade para cadeirantes, então tudo mais. O Tribunal de Contas tem uns itens que ele analisa em cada setor, meio ambiente, e acaba dando uma nota menos C, a letra C, que é fraco de planejamento, está inadequado, a letra C+, está em fase de adequação, e assim a letra B+, e a letra A, que seria ótima situação. Porém, a maior parte dos municípios, ou quase 70%, estão entre a letra C e mais C no estado de São Paulo. Então ainda é bem precário, precisa melhorar bastante essa situação. Muitas coisas colocadas aqui, como o nosso amigo financeiro colocou, da Prefeitura de Cesário Lange, que as empresas privadas têm facilidade de fazer um planejamento melhor. Então, essas ideias da ideia privada têm que migrar para dentro do setor público, para que também a gente aprimore e contribua para saber não só quanto custa uma consulta, mas também para saber se a demanda está sendo atendida. Que, de repente, como o cidadão fez o questionamento,
às vezes tem recurso e não está sabendo que está tendo represa de pessoas para serem atendidas, às vezes, né? Marca, daqui 30 dias você vai lá ser atendido lá fora. Não estou dizendo que está acontecendo isso, tá? Só estou dando um exemplo. Tem uma fila de espera, isso, aquele e tal. Então, qual a forma de a gente tentar fazer um planejamento? Seria diminuir essa fila, seria trazer um especialista para cá, ao invés de levar para outro lugar, custo-benefício. Então, tomamos N coisas técnicas, não políticas ainda, né? Que são decisões técnicas de custo-benefício, fazer diferente e melhor o que já é feito, né? E às vezes até com menos dinheiro. Então, esse é o papel de nós que somos técnicos, de buscar essa visão e passar para dentro desses planos orçamentários aí. Então, como não há mais questionamentos a serem feitos, né, eu agradeço a participação, a presença de todos. Se o senhor presidente quer colocar algumas palavras, ou senão, da minha parte, eu dou por encerrado aqui. Da minha parte, está encerrado. Então, tá ok. Então, damos por encerrada a nossa audiência pública. Sim. E deixamos os senhores à vontade até um determinado prazo que a gente tem, porque a lei tem que entrar para votação. Eu não sei dizer qual o prazo que é, mas no site da Câmara Municipal tem lá o local para que os senhores possam fazer seus questionamentos, suas sugestões, suas recomendações, reivindicações, o que acharem necessário que contribua para a melhoria do atendimento, para a melhoria desse plano orçamentário. Então é só entrar no site da Câmara Municipal e da Prefeitura também tem, né, o lugar correto para vocês colocarem as suas sugestões. Então, muito obrigado a todos.